E é a classe de palavra que muitas palavras dependem dela para existir numa frase, certo? Por quê? Porque o substantivo é toda palavra que denomina um ser, ou seja, dá nome a um ser. Tudo que existe ou que a gente projete que existe e tem um nome é um substantivo. Então, o substantivo nomeia pessoas, nomeia coisas, nomeia animais, nomeia lugares, nome de pessoas, nome de animais, nome de sentimentos, certo? E normalmente vem um artigo antes do substantivo. A mesa, a cadeira, os cabelos, no singular, no plural, mas geralmente vem um artigo antes do substantivo. Esses substantivos, eles se classificam, né? Então vamos ver a classificação de cada substantivo. Eles podem ser comuns ou próprios. Não pode ser comum e próprio ao mesmo tempo, não. Ou ele é comum ou ele é próprio. O que é comum é quando é um nome só para vários seres. Por exemplo, cachorro. Né? Cachorro é um nome que denomina vários seres, né, de uma mesma espécie. Gato, homem, mulher, caderno, lápis, caneta. Então, mesa, são substantivos comuns. Por quê? Porque é um nome só para várias coisas. Todo mundo que nasce do sexo masculino é chamado de homem. Então, por isso que é comum a todo. Agora, já o próprio é apenas a um. Designa um ser ou uma coisa entre seres e coisas da mesma espécie. E a este ser ou a esta coisa somente se refira. Ou seja, ele só se refere a uma coisa. Brasil é o nome do nosso país. País é comum, que todos são países. Agora, o nome de cada país é próprio. Brasil, Japão, China, Itália. João, pode existir vários Joões, mas cada um é um João. Então, é um nome próprio. Todos os nomes de pessoas, de animais, de lugares, os nomes que é específico só de um é próprio, certo? Rex é o nome de um cachorro. Cachorro é comum, Rex é próprio. Também podem ser concretos ou abstratos. Nunca os dois ao mesmo tempo. Ah, e um substantivo comum, ele pode ser concreto? Pode. Um substantivo próprio pode ser concreto? Pode. Um substantivo abstrato pode ser concreto? Não. Ou ele é concreto ou é abstrato. O que é isso? Designa-nos seres ou coisa suja, existencial, real, conhecemos ou supomos que existe. Certo? Concretos reais. Existem os concretos reais e os concretos fictícios. Os reais, eles têm existência por si próprio. Ele já existe, por exemplo. A casa, ela já existe. Então, ela é concreto. José é uma pessoa, já está ali, já existe. Certo? Homem, Deus, demônio, anjo. E o que é fictício? É que a gente imagina que exista. Saci, fada, bruxa, vampiros. A gente projeta na nossa imaginação que existe, então também é concreto. E o que é abstrato? Abstrato, ele designa qualidade, ele dá nome à qualidade, a estado ou ação. Então, ele só existe na dependência de outro ser. Por exemplo, viuvez só existe se o marido morrer. Aí a mulher fica viúva. Beleza só existe se alguém tiver a beleza. Mesma coisa com feiura, com amizade e com amor. São nome de quê? De ações, ou de estado, ou de qualidades. Porque qualidade só existe quando a gente atribui a qualidade a alguém. Por exemplo, dor. Dor só existe se alguém sentir.
Não tem existência própria. Então, do não é concreto, é abstrato. O que é? Coletivos, como o próprio nome diz, é uma coleção. São vários, designa a pluralidade como se fosse uma unidade. Por exemplo, eu tenho uma palavra, mas ela designa vários seres, certo? Cardume é uma palavra só, mas ela designa uma pluralidade, ou seja, uma variedade de peixes, certo? Manada é uma palavra só, mas designa uma variedade de seres. Quanto à formação, até lá a gente viu a classificação, que era o substantivo podia ser o quê? Simples ou composto, desculpem, comum ou próprio, primitivo ou derivado e coletivo. Ali é a classificação. Aí a formação, como ele é formada, a palavra. Primitivo ou derivado? Primitivo é a que vem primeiro. Por exemplo, pedra não veio de nenhuma outra palavra. Já pedreiro veio de pedra. Então, pedreiro é derivado e pedra é primitivo. Primitivo primeiro, derivado depois. Livro, primitivo. Livraria, derivado. E assim por diante. Simples e composto também faz parte da formação. Substantivo é simples quando ele só apresenta um radical. Por exemplo, espada é uma palavra, só tem um radical, até o de espada. Peixe, do mesmo jeito, mas eu posso formar uma palavra composta? Eu posso. Peixe e espada. Composto é quando tem mais de um radical, ou seja, mais de uma palavra que se junta para formar uma palavra só. Eu tenho a palavra guarda, é uma palavra simples. Mas se eu botar um hífen nela e formar guarda-sol, ela vai ser uma palavra composta. Todas as palavras compostas têm hífen? Não. Passa-tempo é formada de duas palavras, passa e tempo, e é composto por isso, mas não tem hífen. Certo? Girassol, do mesmo jeito. E a flexão, como é que ele flexiona? Flexionar é mudar. Então, ele flexiona quanto ao gênero, ele tem, o substantivo tem o masculino e feminino. Nem todas as palavras que são substantivos vai ter o masculino e o feminino. Nós vamos ver, algumas palavras apresentam apenas um gênero, ou seja, só o masculino ou só o feminino. Então, quanto à formação do feminino, o substantivo pode ser epicenos. O que é epicenos? Tem apenas um gênero. Por exemplo, o tigre. Só tem o tigre, não tem outro não, certo? É para você saber se esse tigre pertence ao masculino ou ao feminino, você vai dizer tigre macho, tigre fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea, certo? Você vai usar as palavras macho e fêmea para saber o gênero desse substantivo, porque eles apresentam apenas um gênero. É para você saber se é masculino ou feminino, você vai usar a palavra macho ou fêmea. Aí é o substantivo epicenos. A gente pode botar um artigo masculino ou feminino antes do substantivo. Por exemplo, o artista, a artista. O pianista, a pianista. Então, por isso que é de dois, comum de dois gêneros. Porque só existe a palavra artista. Mas eu, para saber se é masculino ou feminino, eu boto um artigo antes. Se eu botar o artista, vai ser masculino. Se eu botar a artista, vai ser feminino. Sobrecomuns. Tem apenas um gênero, designando ambos os sexos. Aí não tem como botar um artigo antes, masculino ou feminino, não. É só permite um artigo para o gênero que a palavra pertence. Por exemplo, a palavra testemunha, ela é feminina. A testemunha. Eu posso usar a testemunha tanto para homem como para mulher. Vai ser sempre a testemunha. A mesma coisa com o cônjuge. A criança, tanto faz ser do sexo masculino como feminino, vai ser a criança. A vítima também é sobrecomum, só tem um gênero para os dois sexos. Não admite artigo nem macho nem fêmea. Macho e fêmea é epiceno. Quando tem o artigo masculino e o feminino para descobrir qual é o gênero,
é comum de dois. Quando só tem uma forma, é sobrecomuns. Heterônimos, aí sim, apresenta duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, eu tenho o bode e eu tenho a cabra, eu tenho o homem, eu tenho a mulher, eu tenho o boi, eu tenho a vaca. Hétero significa diferente. E heterônimos e ônimos, né, significa a palavra. Então, nós temos dois gêneros, duas palavras, ou seja, uma para cada gênero. Por isso é que é hétero. Tem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Gênero duvidoso. O que é isso, gênero duvidoso? A gramática ainda não se definiu sobre o gênero. Por exemplo, laringe, faringe, hélice, tapa. Não sabe se é o tapa ou a tapa. Admite-se os dois, porque não tem um gênero definido. A laringe e o laringe, então, não tem um gênero definido. Usam-se mais a laringe, mas não é definido. Número. Número significa o quê? Quantidade, certo? Então, os substantivos eles podem ficar no singular, mas eles também têm plural. Todos os substantivos têm singular e plural? Às vezes não, mas a maioria deles sim. Por exemplo, livro, mesa, homens, singular. Livros, mesas, homens, plural. Quanto ao grau, grau normal, aumentativo e diminutivo. A palavra está normal, casa, grau normal. Aí eu uso o aumentativo analítico, eu uso grande, casa grande. Já o sintético, casarão, é um nome sintetizado, mas que se transforma numa coisa maior. Por exemplo, mesa, mesa grande, aumentativo analítico. Mesona, aumentativo sintético. Tá entendendo? E o diminutivo, mesma coisa, só que em vez de grande vai ser pequeno, vai ser uma coisinha menor. Casa pequena, que é o diminutivo analítico, mesa pequena e livro pequena. Já o sintético, eu vou usar uma palavra só, mas vou diminuir o tamanho da mesa. Mesinha, casinha, livrinho. Observação, pode indicar noção de afetividade ou desprezo. Às vezes você diz amigão, não é porque aquele amigo é grandão, é porque ele é muito amigo seu. Você tem mais carinho por ele, aí diz que ele é um amigão. E a mulher é uma amigona, né? Olha, tá vendo? Então, o feminino e o masculino, é um hétero. Heterônimo. Livreco, às vezes não é porque o livro é pequeno, não é porque a pessoa não gostou do livro, aí tá desprezando. Certo? Muitas vezes acontece.